E aí, gente bonita? Jesus diversas vezes falou para os discípulos da necessidade dele ter que morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Então, um deles, preocupado com tudo isso, perguntou como é que eles iam saber quando ele ia voltar. Bom, de saída eu já destaco o fato de que Jesus deixou bem claro que nenhum ser vivo sabe essa data. E para ficar bem enfático, Jesus falou que nem mesmo os anjos que vivem perto de Deus sabem essa data. Então, se você já ouviu alguém falando qualquer tipo de data que seja referente ao dia em que Jesus voltaria, isso aí é mera especulação. Mas como Jesus é muito gente fina e muito amigo nosso, inclusive, tanto é que ele morreu para salvar a gente, ele relatou uma série de eventos que aconteceriam e que seriam como se fossem sinais da volta dele. Mas isso é para dizer um período, vamos dizer assim, mais ou menos quando ele estaria voltando para resgatar a gente. E a gente pode dividir esses sinais em basicamente 3 grupos: eventos na área social, eventos na área natural e eventos na área eclesial. Eu não entendi o que ele falou. Começando pela área social, que nada mais é do que eventos ou coisas que aconteceriam na sociedade, entre pessoas. E nesse caso, o apóstolo Paulo, e eu acredito fielmente que ele foi inspirado por Jesus, até porque eles tiveram um encontro tão intenso que Paulo saiu desse encontro cego. Esse Paulo escreveu uma lista de características que seriam encontradas nas pessoas nos dias mais próximos da volta de Jesus. E essa lista fala que os seres humanos seriam... bom, egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes, não teriam nenhum respeito por religião nenhuma, não teriam amor uns pelos outros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos e cheios de orgulho, e amarão mais os prazeres do que a Deus. E aí, identificou alguém que se encaixasse em pelo menos um desses critérios? Talvez você mesmo? Meu Deus! E eu confesso, no meu passado já cheguei a me encaixar em pelo menos 3 desses critérios. E para tornar a coisa toda mais interessante ainda, Jesus deu umas características que eu quero dar uma ênfase maior aqui, que seria, por exemplo, o fato de que pai mataria filho e filho mataria pai. E eu acho que eu não preciso ir muito além de 2 nomes, que com certeza vocês vão lembrar do que eu tô falando. E são Nardoni e Richthofen. E eu também quero dar ênfase a uma outra característica, que o amor se esfriaria de muitos. Muitas pessoas tendem a pensar que é o amor uns pelos outros que vai se esfriar. Mas eu também aprendi na Bíblia que o amor próprio vai se esfriar também. E não é muito difícil de você encontrar pessoas que literalmente arriscam a própria vida por pequenos prazeres. Isso é ou não é falta de amor próprio? Tá, e quanto aos eventos na área natural? Nesse caso, me refiro a eventos que vão acontecer na natureza, com ou sem a intervenção humana. Ou deveria dizer intromissão. E nesse caso, estou falando de eventos tipo terremotos, fome, o sol que não aparece, a lua que não brilha e várias outras coisas. Já na área eclesial, aprendi essa palavra ontem. E antes que alguém pergunte nos comentários, eu já vou explicar que eclesial, segundo o dicionário Michaelis, que é o melhor dicionário que encontrei gratuito na internet, significa algo eclesiástico. Não, pera. Eclesiástico significa algo religioso, algo mais específico de igreja. E nesse caso, Jesus fala de praticamente 2 coisas. Uma delas seria a banalização de milagres, de prodígios, de sinais, de maravilhas, dependendo da versão da sua Bíblia. E nesse caso, é só você pensar nas igrejas que conversam tanto com demônios que chega a ter até intimidade com eles. Eles perguntam nome, de onde veio, para onde vai, quais são as preferências, o que faz nas horas vagas. E uma outra coisa que Jesus também falou foi sobre a aparição. De novo! E outra coisa que Jesus também falou foi sobre a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Com relação aos profetas, talvez seja interessante eu estar fazendo um vídeo para detalhar bem sobre essa questão de falsa profecia, falso profeta. Mas para esse vídeo aqui, fica interessante a gente falar da seguinte forma. Os falsos profetas são ou pessoas que trazem coisas que não estão na Bíblia, ou são pessoas que não vivem aquilo que pregam. Por exemplo, fala muito de paz e harmonia, mas no dia a dia vive brigando e xingando os outros. Agora, falsos cristos, eu tenho certeza que todo brasileiro deve lembrar de pelo menos um nome. Eu acho que não preciso falar, né? Eu entendi a referência. Mas saiba você que esse cara não é o único. Existem muitos que dizem ser Jesus reencarnado. E
Nesse momento desse vídeo, eu consigo imaginar alguém aí pensando uma coisa mais ou menos assim. Todos os sinais das áreas social e natural já acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. De fato, terremoto acontece desde que o mundo é mundo. Fome existe desde que o mundo é mundo. Pessoas arrogantes e avarentas existem desde que o mundo é mundo. Mas quando Jesus usa isso como sendo sinal do retorno dele, ele não está falando de eventos locais no seu bairro, na sua vizinhança. Ele está falando de eventos gigantescos. Por exemplo, vamos falar do terremoto. Se você pegar qualquer geólogo, ele vai falar que terremotos acontecem todos os dias no mundo todo. De acordo com a data de publicação desse vídeo, recentemente teve um terremoto na Guiana que foi sentido no Amazonas, em Roraima. Mas se você procurar bem na internet, você encontra terremotos que dizimaram cidades, mataram milhares e milhares de pessoas. E são esses terremotos que Jesus falou. O mesmo dá pra dizer da fome. Afinal de contas, na Bíblia mesmo tem registrado mendigos pedindo dinheiro. E eu tenho certeza que esses mendigos não estão pedindo dinheiro pra comprar um camelo, pra comprar uma túnica nova. Eles estavam pedindo mesmo era pra se alimentar. Mas quando Jesus fala sobre fome, ele não tá falando sobre uma coisinha local. Nesse caso, ele tá se referindo a países onde as pessoas morrem de fome. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos um ou dois. Mas a parte mais interessante disso, você sabia que no século XX, Deus colocou em prática o maior plano de erradicação da fome no mundo? É isso aí. Mas, infelizmente, as pessoas que receberam esses recursos, ao invés de dividir, acumularam. E é por isso que você encontra no mundo atual pessoas que têm mais dinheiro do que vários países juntos. O que me faz pensar também nas pessoas avarentas e egoístas da lista de Paulo. Então você entendeu até aí? Os sinais que Jesus fala não são coisas locais que acontecem no bairro ou na cidade. Ele fala de coisas de proporção mundial, que chama a atenção do mundo todo. E agora eu imagino que alguém possa estar pensando alguma coisa do tipo: por que Jesus tinha que complicar tudo? Por que ele não falou simplesmente um ano? Então, vamos partir do pressuposto de que a gente entende que o ser humano tem a mania de deixar as coisas para a última hora. Bom, pelo menos o brasileiro tem essa mania. Se o ser humano soubesse que Jesus voltaria no ano de 2025, chutar um ano qualquer, eu tenho certeza que o mundo ia virar uma esbórnia descontrolada. Ia ter prostituição a céu aberto, ia ter criminalidade acontecendo o tempo todo. O pessoal de Sodoma e Gomorra com certeza iam chegar pra gente e falar assim: gente, vocês estão exagerando, pega leve. E isso ia acontecer até ali o mês de dezembro de 2024, mais exatamente ali entre os dias 29 e 31 de dezembro de 2024, quando os seres humanos iam começar a procurar redenção, sabe? Iam começar a procurar igrejas, iam começar a procurar orações ou rezas, iam procurar formas de redimir-se de seus pecados. Mas o importante é que tudo ia ficar pro último momento. E é aí que tá um problema que a Bíblia mesmo alerta, de que se fosse dessa forma, provavelmente ninguém se salvaria. Por isso que eu digo que Jesus salvou a gente de novo, de nós mesmos. E é pensando nessa lista de eventos e no fato de que tudo isso já aconteceu de uma forma ou de outra, é que eu digo pra você que a gente tá perdendo tempo. A gente precisa procurar a salvação hoje, agora. Até porque, nesse momento, só resta um sinal que ainda não se cumpriu. Esse um sinal seria a pregação do evangelho a todos os seres humanos. Só que tem um porém. Esse sinal já tá em andamento e tem poucos países que ainda não receberam o evangelho. E entenda o que eu vou dizer agora. Não quer dizer aceitação, quer dizer apenas o conhecimento. Lembra que eu tenho repetido em cada vídeo dessa série? O ser humano tem o direito de escolher se salvar ou não. Então, quando Jesus fala da pregação do evangelho, ele fala de simplesmente conhecer o evangelho. Se você aceitar ou não, já contou. E tem mais uma coisa. Esse sinal é o único que consegue fazer a volta de Jesus se antecipar. A Bíblia mesmo fala que a gente consegue apressar a volta de Jesus quando a gente começa a falar do evangelho para as pessoas. É mais ou menos como aquela história da Dilma, lembra? Não, vamos pôr uma meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Pois é, Disson, uma coisa parecida acontece com a volta de Jesus. A gente não sabe quando ele volta, mas cada vez que uma pessoa conhece o evangelho, a gente começa a antecipar essa data desconhecida. E é por isso que eu tenho insistido muito para você também ler a sua Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus quer ensinar essas coisas para você de forma íntima e pessoal. É isso aí. Jesus quer falar com você pessoalmente. Ele quer ensinar você o caminho certo para a salvação. Ele quer que você saiba o que você precisa ser, viver e fazer. Mas ele quer falar isso para você. Ele não quer falar isso para mim, para eu falar para você. Eu tô aqui dizendo apenas o que eu aprendi na Bíblia. Chegou a hora de você também começar a aprender alguma coisa e falar pra mim, né?